Agosto de 1942. O mundo estava em chamas. Na Europa, Hitler já controlava a França. Paris tinha caído. A suástica pendia da Torre Eiffel. Londres resistia sob bombardeios noturnos que transformavam o céu em laranja. No Pacífico, o Japão esmagava as forças aliadas ilha por ilha. Pearl Harbor ainda era uma ferida aberta na memória americana. Milhões já tinham morrido. Mas o Brasil observava de longe. Oficialmente, éramos neutros. Getúlio Vargas, presidente desde 1930, jogava um jogo perigoso, acenar para os americanos enquanto mantinha boas relações com a Alemanha nazista. Afinal, quase 1 milhão de brasileiros tinham ascendência alemã ou italiana. Muitos ainda falavam alemão em casa. Alguns até simpatizavam abertamente com Hitler. Os Estados Unidos não gostavam disso. Nada. Em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo, Alemanha, Itália e Japão, sob pressão americana. Foi uma declaração política, mas não uma declaração de guerra. Tecnicamente ainda éramos neutros. Tecnicamente, nossos navios ainda navegavam em paz. Tecnicamente. Porque desde fevereiro de 1942, submarinos alemães vinham caçando navios brasileiros no Atlântico. O Buarque foi o primeiro, torpedeado na costa dos Estados Unidos em 12 de fevereiro. Apenas um tripulante morreu. Depois veio o Olinda, depois o Cabedelo, que simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com a tripulação inteira. A imprensa brasileira reportava os ataques, mas as reações eram moderadas. Afinal, esses navios estavam longe, no Caribe, nas águas americanas. Os ataques pareciam distantes, abstratos, números em jornais. Mas em julho de 1942, algo mudou. O alto comando naval alemão, a Kriegsmarine, tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria a história do Brasil para sempre. Eles enviaram um submarino para o Atlântico Sul. Não para patrulhar rotas internacionais, não para atacar comboios aliados, para atacar navios brasileiros na costa brasileira, em águas territoriais brasileiras. O nome do submarino era U-507 e o nome do comandante era Harro Schacht. Harro Schacht não era um qualquer. Nascido em Cuxhaven, Alemanha, em 15 de dezembro de 1907, ele era filho de uma família de marinheiros. Seu pai tinha servido na Marinha Imperial Alemã durante a Primeira Guerra Mundial. Desde criança, Harro respirava sal e óleo de máquina. Em abril de 1926, aos 18 anos, ele entrou para a Reichsmarine, a Marinha da República de Weimar, como cadete. Era a Alemanha do pós-guerra, humilhada pelo Tratado de Versalhes, proibida de ter uma marinha de verdade. Mas Schacht era ambicioso. Ele subiu rapidamente na hierarquia. Em 1928, foi promovido a Fähnrich, aspirante. Em 1930, a Leutnant zur See, tenente do mar. Serviu nos cruzadores leves Emden e Nürnberg, navios elegantes, rápidos, símbolos do orgulho naval alemão que ainda sobrevivia. Schacht era conhecido por ser meticuloso, frio, calculista. Não era do tipo que gritava ordens ou inspirava lealdade emocional, mas era competente, extremamente competente. Em 1937, ele foi transferido para o Oberkommando der Marine, OKM, o Alto Comando Naval. Trabalhou em planejamento estratégico, estudando táticas de guerra submarina, analisando rotas de comboios aliados. Foi lá que ele se tornou fascinado pelos U-boats, porque em 1939, quando Hitler invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começou, os submarinos alemães eram a única arma que realmente poderia derrotar a Grã-Bretanha. A Alemanha não tinha navios de superfície suficientes para enfrentar a Royal Navy, mas tinha submarinos. E tinha um homem brilhante comandando-os, o almirante Karl Dönitz. Dönitz acreditava na guerra submarina irrestrita, afundar tudo que se movia no Atlântico, petroleiros, cargueiros, navios de passageiros, tudo. Cortar as linhas de suprimento britânicas e matá-los de fome. E estava funcionando. Em 1941,
Schacht finalmente conseguiu o que queria. Foi transferido para a Força de U-Boats. Ele tinha 33 anos, casado, morava em Hamburgo e estava prestes a se tornar um dos mais mortíferos comandantes de submarinos da guerra. Ele passou 8 dias treinando sob o comando de Erich Topp, o lendário comandante do U-552. Topp era uma máquina de matar. Já tinha afundado mais de 30 navios. Schacht observou tudo, aprendeu tudo, e então, em outubro de 1941, ele recebeu seu próprio comando, o U-507. O U-507 era um submarino tipo MAVI-C. Não era dos mais rápidos, não era dos mais modernos, mas era perfeito para missões de longo alcance. Ele tinha sido construído pela Deutsche Werft em Hamburgo, a mesma cidade onde Schacht morava, e comissionado em 8 de outubro de 1941. Era novo, cheirava a tinta fresca e óleo diesel. As especificações eram impressionantes. Comprimento: 76,76 metros, quase o tamanho de um campo de futebol. Peso: 1.020 toneladas na superfície. 232 toneladas submerso. Profundidade máxima: 230 metros, mais fundo que um prédio de 70 andares. Velocidade na superfície: 33,9 km/h, movido a 2 motores diesel de 4.400 cavalos. Velocidade submerso: 13,5 km/h, movido a motores elétricos. Alcance: 25.000 km na superfície a 18,5 km/h, suficiente para cruzar o Atlântico 2 vezes. Armamento: 22 torpedos, um canhão de 105 mm, metralhadoras antiaéreas e tinha uma tripulação de 54 homens. 54 homens vivendo em um tubo de metal de 76 metros, compartilhando beliches com torpedos, dormindo em turnos, respirando ar reciclado que cheirava a diesel, suor e mofo, não vendo o sol por semanas, comendo comida enlatada, usando o mesmo uniforme por dias, ouvindo o pim-pim constante dos sonares aliados procurando por eles, vivendo com o conhecimento de que, a qualquer momento, uma carga de profundidade podia explodir ao lado do casco e esmagá-los como uma lata de refrigerante. A taxa de mortalidade dos tripulantes de U-Boat era de 75%. 3 em cada 4 nunca voltavam para casa. Mas Schacht e seus homens não pensavam nisso. Eles eram guerreiros, caçadores e tinham um trabalho a fazer. A primeira missão de combate real de Schacht no U-507 começou em março de 1942. O destino: o Golfo do México. Porque em 1942, o Golfo estava completamente desprotegido. Os americanos, ainda em choque com Pearl Harbor, tinham enviado a maior parte de sua marinha para o Pacífico. A costa leste e o Golfo ficaram expostos. E Dönitz sabia disso. Ele enviou os U-Boats para lá como lobos para um galinheiro. O que se seguiu ficou conhecido como a Segunda Época Feliz, Second Happy Time. Feliz para os alemães, catastrófico para os aliados. Schacht chegou ao Golfo em maio de 1942. E o que ele viu o deixou sem acreditar. Cidades costeiras com luzes acesas à noite, faróis funcionando normalmente, navios mercantes navegando sozinhos, sem escolta, sem zigue-zaguear, sem apagar as luzes. Era como atirar em peixes em um barril. Em 12 dias, Schacht afundou 8 navios. SS Munger T-Ball, 5.104 toneladas. 5 de maio, petroleiro americano. SS Virginia, 10.731 toneladas. 12 de maio, petroleiro com 180 mil barris de gasolina. SS Gulf Prince, 6. 561 toneladas. 13 de maio, danificado mas não afundado. SS Amapala, 4.148 toneladas. 16 de maio, vapor hondurenho e outros 4. O ataque ao Virginia foi particularmente brutal. Schacht esperou o navio ancorar na boca do rio Mississippi, esperando um piloto para guiá-lo rio acima até Baton Rouge. O navio estava parado, um alvo sentado. Schacht disparou um torpedo. O Virginia explodiu em uma bola de fogo que iluminou o céu por quilômetros. 180 mil barris de gasolina incendiaram instantaneamente. A tripulação não teve chance. Muitos foram vaporizados. Outros pularam no mar
e foram queimados vivos pelo combustível em chamas que se espalhou pela superfície. As praias da Louisiana ficaram cobertas de óleo negro. Corpos carbonizados foram arrastados pela maré por dias. Schacht observou tudo pelo periscópio, sem emoção, apenas satisfação profissional. Mais tarde, ele escreveu em seu diário de bordo: alvo destruído com sucesso, procedendo para a próxima área de operação. Quando voltou para Lorient em junho de 1942, ele foi recebido como um herói. A banda da base tocou. Oficiais o cumprimentaram. Ele recebeu condecorações e foi promovido a Corvettenkapitän, capitão de corveta. Dönitz o chamou pessoalmente para parabenizá-lo, e então lhe deu novas ordens. Vá para o Brasil. E então, em julho de 1942, o alto comando o enviou de volta. Dessa vez para o Brasil. As ordens eram claras. Tinha liberdade de manobra total. Podia afundar qualquer navio que quisesse, exceto navios argentinos ou chilenos, que ainda eram neutros importantes. Navios brasileiros? Alvos livres. Porque aos olhos de Hitler e do almirante Karl Dönitz, comandante da frota de U-boats, o Brasil já tinha escolhido seu lado ao romper relações diplomáticas. Se não éramos aliados da Alemanha, éramos inimigos, e inimigos precisavam ser punidos. O U-507 atravessou o Atlântico e chegou à costa brasileira no início de agosto. E então esperou. Vamos falar do Baependi, porque este navio tinha uma história que tornaria sua destruição ainda mais trágica. O Baependi foi construído em 1899 nos estaleiros Blohm & Voss, em Hamburgo, Alemanha. Sim, você ouviu certo. O navio que seria afundado por um submarino alemão foi construído na própria Alemanha, na mesma cidade, Hamburgo, onde o U-507 também seria construído 41 anos depois. A ironia é cruel. Originalmente chamado de Rosatia, o navio foi projetado para transportar passageiros e carga entre a Europa e a América do Sul. Era um navio modesto, cerca de 4.800 toneladas brutas, 130 metros de comprimento. Não era luxuoso como os grandes transatlânticos, mas era confortável, confiável. Em 1920, o navio foi fretado pelo governo francês para transportar tropas e refugiados após a Primeira Guerra Mundial. Em 1922, voltou ao Brasil. Foi rebatizado de Baependi, em homenagem à cidade de Baependi, em Minas Gerais. O nome vem do tupi Mbaé-Pindi, que significa a clareira aberta. Um nome bonito, um nome cheio de esperança. O Lloyd brasileiro, a companhia estatal de navegação, comprou o navio em 1925. Ele operava na navegação de cabotagem, a rota costeira brasileira, conectando Salvador, Recife, Manaus e outros portos. Para milhares de brasileiros, o Baependi era a única forma de viajar pelo país. Não havia estradas pavimentadas conectando o norte ao nordeste. Não havia aviação comercial acessível. Os navios eram as artérias do Brasil, e o Baependi era um desses navios. Um trabalhador incansável, anônimo, confiável. Em 1942, ele tinha 43 anos de serviço. Velho, mas ainda forte. No dia 15 de agosto de 1942, o Baependi zarpou de Salvador, Bahia, com destino a Manaus, no coração da Amazônia. Faria escalas em Aracaju e Recife ao longo do caminho. A bordo estavam 306 pessoas. Mas não eram apenas passageiros comuns. Havia famílias inteiras, mulheres, crianças, bebês de colo. Muitos eram militares do Exército Brasileiro e suas famílias, transferidos para compor o Grupo de Artilharia de Dorso em Olinda, Pernambuco. Estavam começando uma nova vida, um novo capítulo. Havia também 3 primas que voltavam para Sergipe após 10 anos morando fora. Elas viajavam com seus 2 filhos pequenos. A família inteira estava empolgada para o reencontro. Havia radiotelegrafistas, engenheiros, comerciantes, professores, pessoas comuns, famílias brasileiras. E havia esperança. Porque apesar da guerra que devastava o mundo, o Brasil ainda parecia distante do conflito. Ainda parecia seguro. Naquela tarde de 15 de agosto, o Baependi navegava a cerca de 37 quilômetros da costa de Sergipe, próximo à foz do Rio Real. O mar estava calmo, o céu
limpo. Era por volta das 19h10. Muitos passageiros estavam no salão de jantar. Outros conversavam nos corredores. Alguns já tinham se recolhido aos camarotes. E então, no horizonte, o periscópio do U-507 emergiu. Harro Schacht observou o navio através da lente. Um alvo perfeito. Grande, lento, desprotegido. Ele não sabia, ou não se importava, que aquele navio estava repleto de civis. Ele deu a ordem. Feuer! Fogo! Os primeiros 2 torpedos erraram. Schacht estava frustrado. Ele tinha reposicionado o submarino, calculado a velocidade do Baependi, ajustado o ângulo, mas os torpedos passaram longe, levantando colunas de água que desapareceram na escuridão. O Baependi continuou navegando, completamente alheio ao perigo. Schacht não desistiu. Ele manobrou o U-507 novamente, ultrapassando o navio brasileiro pela lateral. Calculou tudo de novo. Às 19h12, ele disparou outro torpedo. Desta vez, acertou. O torpedo atingiu o Baependi perto da base do navio, explodindo com uma força devastadora. Madeira e vidro se estilhaçaram. As máquinas pararam instantaneamente. Um estrondo surdo sacudiu toda a embarcação. Água começou a jorrar para dentro. O capitão João Soares da Silva, que estava jantando no salão, correu para a ponte. Ele sabia imediatamente o que tinha acontecido. Torpedeamento. Ele mandou soar o apito de socorro. Um som agudo, desesperado, que ecoou pela costa. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser feita, veio o segundo torpedo, 30 segundos depois do primeiro. Desta vez, Schacht usou os holofotes do submarino para iluminar o alvo. Não havia mais necessidade de esconder-se. O Baependi estava parado, indefeso. O segundo torpedo acertou os tanques de combustível. A explosão foi cataclísmica. Uma bola de fogo irrompeu do casco do navio. Chamas alaranjadas iluminaram o céu noturno. A força da explosão partiu o Baependi ao meio. Lá embaixo, nos porões, centenas de pessoas estavam presas. Muitas foram vaporizadas instantaneamente pela explosão. Outras foram esmagadas pelo colapso das anteparas. A maioria, porém, foi pega pela água que entrou como um tsunami. Soldados carregando equipamento pesado e armas afundaram imediatamente. Mulheres e crianças, desorientadas no escuro, não conseguiram encontrar as escadas. Não houve tempo para soltar os botes salva-vidas. Não houve tempo para enviar uma mensagem de rádio completa. Não houve tempo para nada. O Baependi começou a adernar, inclinar-se violentamente. Primeiro para bombordo. Depois, quando todos correram para esse lado tentando escapar, para estibordo. No convés, o caos. Um sobrevivente, o capitão Lauro Moutinho Reis, estava no vestíbulo quando o primeiro torpedo atingiu. Em seu depoimento, semanas depois, ele descreveu: "Tomado de surpresa, tive imediata intuição do sucedido. Fomos torpedeados. O Baependi começa a adernar. Corro ao meu camarote, apanho rápido o meu salva-vidas e saio. Há muitas pessoas no vestíbulo, umas, principalmente mulheres e crianças, paradas, como se esperassem que uma providência alheia as salvasse. As luzes se apagaram. Escuridão total. Esbarramos uns nos outros, desorientados, no meio de profunda escuridão. O navio aderna consideravelmente. Um cheiro sufocante e enjoativo, proveniente da explosão, invade tudo. Lauro conseguiu subir as escadas tateando no escuro. Alcançou o convés, mas quando olhou ao redor, viu o horror. O Baependi estava virando. Completamente. As ondas já tocavam o convés. O apito de vapor soava continuamente. Um som agonizante, como um grito de morte. Compreendo então que devo atirar-me imediatamente ao mar, para não ser arrastado pelo turbilhão que faria a massa do navio ao submergir. Mas já é tarde demais. As águas me envolvem violentamente, jogando-me de encontro a uma parede. Depois, sinto que mergulhamos, arrastados pelo navio. O Baependi afundou em 3 minutos. 3 minutos desde o primeiro torpedo até desaparecer completamente sob as ondas. Deixou para trás uma superfície de água coberta de óleo combustível. Destroços, corpos e sobreviventes desesperados, lutando para não se afogar. Na água,
O horror estava apenas começando. 36 pessoas conseguiram escapar do Baipendi antes que ele afundasse completamente. 36 de 306. Eles se encontraram flutuando em um mar coberto de óleo combustível. O óleo grudava em tudo. Pele, olhos, boca, nariz. Queimava. Sufocava. Muitos sobreviventes tinham engolido óleo ao serem jogados na água. Eles vomitavam violentamente, o que só piorava as coisas. Cada respiração trazia mais óleo para os pulmões. E o óleo pegou fogo. Ninguém sabe ao certo como. Talvez um sinalizador. Talvez faíscas da explosão flutuando na superfície. Mas de repente a água estava em chamas. Chamas azuis e alaranjadas dançavam sobre as ondas. Fumaça preta e tóxica subia em nuvens sufocantes. O calor era insuportável. Os sobreviventes nadaram desesperadamente para longe do fogo. Mas o óleo os tornava lentos, pesados. Cada braçada era uma agonia. Zamir de Oliveira e Viterbo Story eram 2 jovens médicos a bordo, rumando para Recife para fazer estágio no Corpo de Saúde da Marinha de Guerra. Eles sobreviveram. Dias depois, em depoimento no Rio de Janeiro, Zamir descreveu: "Estava no meu camarote quando o primeiro torpedo nos atingiu. Senti o navio tremer. Corri para o corredor e encontrei Viterbo. Subimos juntos. Quando chegamos ao convés, o segundo torpedo explodiu. A força da explosão nos jogou na água. Não tivemos escolha. Quando emergi, estava cercado de destroços e corpos. O óleo cobria tudo. Mal conseguia abrir os olhos. Nadamos por horas. Não sei quantas. Perdemos a noção do tempo. Vi homens desistirem. Simplesmente pararem de nadar e afundarem. Vi outros beberem água do mar e começarem a delirar. O pior eram os gritos. No início havia muitos gritos, pedidos de socorro, choro. Mas com o passar das horas, os gritos foram diminuindo. Até que ficou silêncio. Um silêncio terrível. O capitão Lauro Moutinho Reis passou cerca de 4 horas na água antes de ser resgatado. Em seu depoimento, ele disse: "Depois de 2 horas, comecei a sentir que iria desmaiar. Beliscava-me e batia em mim mesmo para me manter consciente. Estava cercado de homens em condições similares. Quando nossos próprios aviões sobrevoaram e largaram balsas infláveis, estávamos fracos demais para nadar até elas. Havia 2 soldados perto de mim, agarrados um ao outro. Quando vi um barco se aproximando, gritei para eles. Mas quando o barco chegou, os 2 já estavam mortos. Muitos sobreviventes foram salvos por pescadores locais. Um homem chamado Manuel Balbino dos Santos, mestre de um pequeno iate chamado Aragipe, estava pescando perto da costa quando viu a explosão no horizonte. Ele imediatamente levou seu iate na direção do desastre. Quando chegou, encontrou dezenas de pessoas na água. Ele e sua pequena tripulação começaram a puxá-las para bordo, um por um, molhados de óleo, queimados, em choque. Eles salvaram 15 pessoas do Baipendi. Mas então Manuel viu outro navio se aproximando, o Araraquara, vindo para ajudar. E então viu o U-507 disparar um torpedo nele. O Araraquara explodiu e afundou em 5 minutos. Agora havia mais centenas de pessoas na água. Manuel queria ir ajudá-los, mas seu iate estava superlotado e ele sabia que o submarino ainda estava por perto. Ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Virou o iate e navegou para a costa o mais rápido que podia. Ele salvou as pessoas que tinha a bordo, mas deixou centenas para morrer. Essa decisão o assombraria pelo resto da vida, porque o U-507 ainda estava lá, na superfície, observando. Schacht não metralhou os sobreviventes, ao contrário do que muitos acreditam. Estudos históricos posteriores mostraram que isso é um mito. Ele simplesmente observou pelo periscópio enquanto as pessoas se debatiam na água. Não por compaixão, mas porque não valia a pena gastar munição. Ele tinha mais alvos. Às 21h15, apenas 2 horas depois de afundar o Baipendi, Schacht avistou outro navio, o Araraquara. O Araraquara era um navio de passageiros luxuoso, construído na Itália em 1928. Ele vinha do Rio de Janeiro com destino a Salvador, levando 142 pessoas a bordo. Schacht disparou um único torpedo.
Acertou em cheio. O Araraquara partiu-se ao meio e afundou em 5 minutos. Apenas 11 pessoas sobreviveram. 131 morreram. Mas Schacht ainda não tinha terminado. Na madrugada de 16 de agosto, às 4 da manhã, ele encontrou o Aníbal Benévolo, um cargueiro que acabara de sair de Salvador. Mais um torpedo, mais uma explosão, mais mortes. No dia 17 de agosto, ele afundou o Itaguiba, bem à vista da cidade de Valença, Bahia. As pessoas na praia assistiram horrorizadas enquanto o navio explodia e afundava. 36 mortos. Quando um pequeno iate chamado Aragipe chegou para resgatar sobreviventes, Schacht esperou. Observou o iate recolher náufragos. E então afundou o pequeno cargueiro Arará, que também tinha vindo ajudar. 20 mortos. 2 dias depois, afundou o minúsculo veleiro Jacira. Em 22 de agosto, afundou até um navio sueco, o Hammaren, que navegava sob bandeira neutra. E há uma semana, o 507 afundou 7 navios. Matou mais de 600 pessoas. 600, todas civis, todas brasileiras, exceto os suecos, mulheres, crianças, bebês. E então, Schacht virou seu submarino para o norte e desapareceu no oceano. O Brasil acordou com horror. Nos dias seguintes aos ataques, corpos começaram a chegar às praias de Sergipe e Bahia. Mangue Seco, Abaís, Caueira, Mosqueiro, Aruana, Atalaia. As marés traziam os mortos em ondas macabras. 2 ou 3 corpos a cada maré. Às vezes mais. Inchados pela água salgada. Desfigurados pela decomposição. Cobertos de óleo negro. Não eram apenas corpos. Eram pessoas. Mães ainda abraçadas aos filhos. Soldados com uniformes rasgados pelas explosões. Crianças irreconhecíveis. Um morador de Aracaju lembrou décadas depois. Estávamos caminhando pela praia em 2 de dezembro quando notamos que havia ossos, muitos ossos, e muita roupa militar. As roupas estavam muito deterioradas e danificadas. Coletamos as carteiras desses pobres homens que se afogaram para identificá-los. Mas os ossos não era possível. Havia muitos demais. Pertences pessoais espalhados por quilômetros, malas, fotografias, cartas que nunca seriam lidas, brinquedos de crianças, alianças de casamento. A cidade de Aracaju, capital de Sergipe, tinha pouco mais de 100 mil habitantes em 1942. De repente, tornou-se o epicentro de uma tragédia nacional. Toques de recolher foram impostos. Blackouts obrigatórios todas as noites. Todas as luzes apagadas para não facilitar a mira de possíveis ataques. Exercícios antiaéreos semanais. Soldados americanos e brasileiros patrulhando as ruas. As pessoas tinham medo de dormir. Medo de que submarinos alemães estivessem a poucos quilômetros da costa, prontos para lançar mais torpedos. Ou pior, que desembarcassem tropas. Cemitérios de náufragos foram criados às pressas. Valas comuns onde centenas foram enterradas sem identificação. Porque muitos corpos estavam mutilados demais. Outros simplesmente nunca foram encontrados. Uma mulher chamada Eunice Aparecida Borseto, que era criança na época, lembrou: meu pai era funcionário da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro. Ele trabalhava embarcado na Marinha Mercante. Na madrugada do torpedeamento, meu pai não estava no Baipendi, mas vinha em outro navio na mesma rota. Por sorte, o navio dele sofreu uma avaria e precisou parar em Ilhéus para reparos. Se não fosse por isso, ele teria sido torpedeado também. 3 primas da minha mãe voltavam para Sergipe após 10 anos morando fora. Elas vinham com os 2 filhos pequenos, nascidas em Maruim. A chegada marcava um reencontro familiar. Era um dia muito festivo. Todos estavam felizes com a volta das primas. Mas quando o dia amanheceu, chegou a notícia do torpedeamento e dos corpos chegando às praias. Todos morreram. As 3 primas e as 2 crianças. Minha mãe me contava essa história sempre. E sempre chorava. Os jornais brasileiros explodiram. Fotos terríveis foram publicadas. Cadáveres na areia, destroços, manchas de óleo. Soldados carregando corpos enrolados em lonas. As manchetes gritavam: bárbaros!
Assassinos de mulheres e crianças. O Brasil exige vingança. O Correio da Manhã, maior jornal do Rio de Janeiro, publicou na primeira página, em 18 de agosto, uma foto do Baipendi ainda intacto, com a manchete: paquete brasileiro torpedeado por submarino alemão. 270 mortos. Abaixo, os nomes. Listas intermináveis de nomes. Militares, civis, famílias inteiras. Capitão João Soares da Silva, comandante do navio. Morto, Adolfo Kern, chefe de máquinas. Morto, Josias Alves de Souza, radiotelegrafista da Panair. Morto junto com esposa e 3 filhos pequenos. Maria da Conceição Santos. Morta, 4 anos de idade. José Alberto Lima. Morto, 7 meses de idade. Bebês. O U-507 tinha matado bebês. A população brasileira explodiu em fúria. No dia 18 de agosto, uma multidão tomou as ruas do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas, carregando bandeiras brasileiras, cartazes com fotos das vítimas, gritando por vingança. Eles marcharam até o Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. A multidão era tão grande que bloqueou a Avenida Marechal Floriano completamente. Da sacada do prédio, o ministro Oswaldo Aranha apareceu. Alto, magro, de bigode fino, ele ergueu as mãos pedindo silêncio. A multidão se calou. E então ele falou: brasileiros, a situação criada pela Alemanha nazista, praticando atos de beligerância bárbaros e desumanos contra a nossa navegação pacífica e costeira, impõe uma reação à altura dos processos e métodos por eles empregados contra oficiais, soldados, mulheres, crianças e navios do Brasil. A multidão rugiu. Posso assegurar aos brasileiros que me ouvem, como a todos os brasileiros, que, compelidos pela brutalidade da agressão, oporemos uma reação que há de servir de exemplo para os povos agressores e bárbaros que violentam a civilização e a vida dos povos pacíficos. O rugido se transformou em trovão. Manifestações explodiram em todo o país. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife. Lojas de propriedade de alemães e italianos foram depredadas. Janelas quebradas. Mercadorias queimadas nas ruas. A polícia teve que intervir para evitar linchamentos. O governo Vargas, que por meses tinha dançado entre neutralidade e aliança com os Ebatuarua, finalmente não teve escolha. Em 22 de agosto de 1942, apenas uma semana após o afundamento do Baipendi, Vargas convocou uma reunião ministerial de emergência. Todo o gabinete estava presente. A reunião durou horas. Ao final, um comunicado foi emitido. Ante o inegável ato de guerra contra o país com o afundamento de 5 navios na costa de Sergipe, foi criada uma situação de beligerância que somos forçados a reconhecer na defesa da nossa dignidade, da nossa soberania, da nossa segurança e da América. E em 31 de agosto de 1942, o Decreto-Lei no 10.358 foi assinado. O Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Não declaramos guerra ao Japão. Afinal, eles não tinham afundado nossos navios. Mas estávamos oficialmente em guerra com o eixo. E tudo por causa do Baipendi. Foi o torpedeamento do Baipendi e os ataques que se seguiram que arrastaram o Brasil para a Segunda Guerra Mundial. Não foi ideologia, não foi diplomacia, foi sangue brasileiro derramado em águas brasileiras. Os ataques do U-507 mataram mais brasileiros em 72 horas do que toda a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. A FEB perdeu 451 soldados em combate. O U-507 matou mais de 600 civis. E mudou o curso da guerra no Atlântico Sul. Porque uma vez que o Brasil entrou na guerra, bases aéreas brasileiras foram abertas para aeronaves americanas. O Nordeste brasileiro tornou-se um ponto estratégico vital, a esquina do Atlântico, de onde aviões podiam patrulhar e proteger comboios. Os U-boats perderam seu refúgio seguro. E quanto ao U-507? Quanto a Harushakti? Em setembro de 1942, poucos dias após os ataques no Brasil, Shakti participou do chamado Incidente Lacônia. O transatlântico britânico Lacônia foi torpedeado por outro submarino alemão
e afundou rapidamente. Mas tinha a bordo mais de 1.800 prisioneiros de guerra italianos. Schacht e outros comandantes de U-Boat tentaram resgatar os sobreviventes. Eles subiram à superfície, recolheram centenas de náufragos, rebocaram botes salva-vidas. Mas aeronaves americanas atacaram os submarinos durante o resgate. Schacht foi forçado a mergulhar, abandonando muitos sobreviventes. Depois disso, o almirante Dönitz emitiu a infame Ordem Lacônia. Submarinos alemães estavam proibidos de resgatar sobreviventes de navios afundados, deixá-los morrer no mar. Schacht retornou a Lorient como um herói. Em 9 de janeiro de 1943, ele recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, uma das mais altas condecorações militares alemãs. 4 dias depois, em 13 de janeiro de 1943, o U-507 estava patrulhando a costa do Brasil novamente. Desta vez, perto de Fortaleza, Ceará. Um avião Catalina PBU-A da Marinha dos Estados Unidos, voando de uma base brasileira recém-aberta, avistou o submarino na superfície. O piloto, tenente Lloyd Ludwig, desceu em voo rasante, usando as nuvens como cobertura, e soltou 4 cargas de profundidade. As explosões sacudiram o U-507. A água jorrou para dentro. O casco se partiu. O submarino afundou rapidamente. Não houve sobreviventes. Todos os 54 tripulantes morreram, incluindo Harro Schacht e 4 prisioneiros britânicos que ele mantinha a bordo. O Mar do Brasil, o mesmo mar onde ele tinha matado centenas, tornou-se seu túmulo. Foi a base aérea brasileira, aberta em resposta aos seus próprios ataques, que permitiu aos americanos caçá-lo. Foi uma ironia perfeita e uma justiça poética. Hoje, o Baipendi repousa no fundo do Atlântico Sul, a 37 quilômetros da costa de Sergipe. É protegido pelo governo francês como um local de sepultamento de guerra, já que muitas das vítimas eram cidadãos de países aliados. Apenas 36 pessoas sobreviveram do Baipendi. 270 morreram. Muitas das famílias jamais recuperaram os corpos. Muitos dos mortos nunca foram identificados devido à decomposição. Em Pinesse, perto de Saint-Nazaire, há um cemitério de náufragos onde muitos dos corpos que chegaram às praias foram enterrados. E em 2005, algo extraordinário aconteceu. Um mergulhador anônimo entregou um sino de bronze a uma igreja. Junto veio uma nota. Ele tinha resgatado o sino de um naufrágio 30 anos antes e queria devolvê-lo. Gravado no sino estava o nome Terrínia, o nome original do... Espere. Não. Esse é o sino do Lancastria. O Baipendi nunca teve seu sino recuperado, mas em St. Catherine Cree Church, em Londres, há um memorial. E em Sergipe, há monumentos, placas, nomes. Nomes de pessoas que embarcaram em um navio numa tarde ensolarada de agosto, esperando apenas chegar ao seu destino. E nunca voltaram. O Baipendi não é lembrado como o Titanic. Não aparece em filmes de Hollywood. Não tem músicas escritas sobre ele. Mas sua história merece ser contada, porque foi esse navio modesto, trabalhador, de 43 anos, que arrastou o Brasil para a Segunda Guerra Mundial. Foi esse navio que mudou o curso da história do Atlântico Sul. E foram essas 270 vidas comuns brasileiras anônimas, que nunca deveriam ter sido perdidas. Obrigado por assistir este vídeo. Se você gostou, deixe um comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, porque temos vídeos novos semanalmente. E como sempre, fiquem seguros, fiquem felizes e nos vemos novamente em breve.